Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora doutora Maria Ciavata. Ela é professora titular em Trabalho e Educação pela Universidade Federal Fluminense e veio ao terceiro colóquio nacional sobre educação profissional, que aconteceu no mês de agosto em Natal, no campus Natal Central do IFRN, falar sobre a produção do conhecimento sobre a configuração do campo na educação profissional. Professora Ciavata, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada. E a importância de já estar participando por mais um processo cíclico de outro evento como esse, professora. Como é que a senhora avalia essa discussão sobre os temas que vinculam sobre a educação profissional? Eu considero que esse evento é um evento importante para o campo, nosso campo de conhecimento. Conhecimento de prática, né? Porque nós trabalhamos com a educação. Então, não apenas refletimos sobre o como se faz, como deve ser, mas como realmente está acontecendo, né? Então, esse evento, ele cresceu em número, eu acho, e cresceu em qualidade, pela presença de muitos estudantes, de muitos pós-graduandos que vieram apresentar seus trabalhos, alguns já mais avançados, outros mais iniciais, mas como uma oportunidade de expor suas ideias e de debatê-las com outros colegas, com outras pessoas, com estudantes, com professores. Professora Ciavata, dentro do título da sua fala no colóquio, Sim. a senhora usou o termo configurações, né? Como esse termo se aplica às pesquisas nesta área e a compreensão do próprio termo para esse design das pesquisas, por exemplo? Esse termo, na área trabalho e educação, mas especialmente para designar um sistema de educação profissional, é relativamente novo. E é um termo que eu identifico com duas origens. Uma é no filósofo Norbert Elias, que considera do ponto de vista da palavra, da importância da palavra na comunicação, mas também da sua insuficiência. Então a palavra, ela tem uma certa ambiguidade, uma certa precariedade de expressar toda a realidade. Então, nas situações, nas relações, nas ações de grupos, as pessoas necessitam de um certo padrão que se estabeleça, uma configuração de comportamentos, de palavras, de reações. Ele dá o exemplo na questão do jogo, que se estabelece um padrão entre os jogadores. Eu não vou utilizar esse sentido aí no meu texto. Eu utilizo mais o sentido dado pela cultura digital. A cultura digital atual, com todos esses diversos aplicativos, programas, hardwares and softwares, ele trouxe para a cultura outra forma de pensar, porque na verdade as palavras expressam o pensamento a partir da realidade que se vive. Então o termo configuração, eu oponho o termo configuração, que é forma, que é formato, eu oponho a questão da totalidade social. Isto é, eu oponho configuração, que é estrito, que é um termo que trabalha com o todo e as suas partes, mas separadamente, fragmentadas. Eu oponho o conjunto das relações que se estabelecem em torno dos processos das pessoas da vida. Quer dizer, nós não somos apenas algo isolado, nós somos fragmentados, seres, né? Fragmentados. A gente pode ver como fragmento, mas na verdade nós somos seres relacionados. Então eu acho que a educação profissional, ela deve ser vista nesse conjunto de relações que se estabelecem em sociedade, em torno dos trabalhadores, das pessoas que se preparam. Não só trabalhadores no sentido manual, mas trabalhadores em geral. Quer dizer, nós, professores, também trabalhamos, os dentistas trabalham, os médicos trabalham, mas frequentemente eles não são chamados de trabalhadores, só aqueles que trabalham nos empregos mais subalternos, mais simples, mais manuais, que são considerados trabalhadores. Mas a educação profissional, ela existe para todos. Para nós dois, por exemplo, ambos tivemos que passar por um processo de educação profissional para sabermos fazer o que fazemos. Exatamente. Professora, a senhora acha que, além dessa discussão, que a gente vai até conversar depois sobre a alienação do trabalho e a dominação da classe, as pesquisas que vinculam sobre a educação profissional e também a atuação, né, no senso comum, na sociedade como um todo, a partir desse tipo de
trabalhador, ele não vem desde a herança da escola da época da década de 60, quando a gente tinha um modelo mais industrial, né? E agora a gente tem um modelo que não deixa de ser. É uma evolução, mas tem um resgate histórico, né, dentro dessa construção temporal do que já foi esse ensino profissional da década de 60. Bem até antes. Porque, na verdade, o Brasil nunca teve um projeto amplo de educação da sua população. Você pega isso desde o tempo da colônia, claro, que eles não tinham interesse em preparar o povo que estava no Brasil. No Império se mantém escolas para as classes sociais mais elevadas e, eventualmente, as classes de professores. E depois, com a República, quando se começa o primeiro sistema de educação profissional, que é com Nilo Peçanha em 1909, é uma escola singela, é uma escola simples, é uma escola de preparação em atividades manuais. E uma escola assistencial, que vai acolher os meninos pobres, os desvalidos, os órfãos, né? Então, esse processo continua. Ele tem o seu valor na época, ele ensinou muitas pessoas as primeiras letras, como se dizia. Né? Que naquelas escolas profissionais, eram os institutos profissionais, se ensinava as primeiras letras e uma profissão. Mecânica, eletricidade, agricultura, né? O tratamento dos animais. Né? Agora, em 40, quando há realmente um processo de desenvolvimento industrial, é que começa a haver uma elaboração da educação profissional para servir a indústria. Quer dizer, é um processo... Direcionamento mesmo, né? É um direcionamento no campo da economia, a criação de infraestrutura para os industriais, né, de facilidades de importação, de estradas, de equipamentos, né, de equipamentos que pudessem os industriais adquirir, e ao mesmo tempo um sistema de formação baseado principalmente na indústria paulista, com os engenheiros da indústria, Roberto Manchi, por exemplo, né? Então, esse processo, ele desde o início da formação profissional, que é o termo tradicional aqui em outros países, nós aqui a partir de 96 começamos a chamar de educação profissional pela lei, pela LDB. Né? Inclusive tem alguns termos que alguns pesquisadores falam que estão errados, educação profissionalizante, né, ensino... Alguns termos que alguns teóricos não concordam muito com esse tipo de uso. Mas foi como a lei designou a partir daquele momento, né? Mas sempre os industriais tiveram as suas necessidades de formação atendidas, né? E aí que entram, não sei se você gostaria já de falar, pelos 3 aspectos que eu toco no meu texto. Quer dizer, a presença dos industriais depois da LDB, que ela estabelece preparar pelo trabalho ou para o prosseguimento de estudos superiores, né? A LDB, a Lei 9394 de 1996, mas no ano seguinte, em 1997, o governo já faz um decreto, o 2208, e esse decreto vai separar o ensino médio da educação profissional, vai obrigar escolas a trabalhar separadamente e vai criar então os cursos concomitantes e subsequentes. Concomitantes que os alunos podiam frequentar o ensino médio, a parte geral numa escola e a parte profissional em outra, ou então fazer as duas na mesma escola, né? Mas foi a possibilidade de articular com as escolas estaduais essa formação profissional de um lado e geral de outro. E agora os subsequentes, que na verdade subsequentes foi uma boa invenção, porque deu a oportunidade dos trabalhadores já formados que queriam novamente se qualificar ou completar sua escolaridade, de voltar para a escola, fazer o ensino médio, fazer a educação profissional. E ter acesso ao mundo do trabalho, né? Muitos deles possivelmente e também não porque aquele momento tivesse foi sem um essa momento... formação, né? Como? Muitos deles poderiam que não tivesse tivesse acesso ao mundo do trabalho sem a formação. Sem a formação, exatamente. Então poderiam também iniciar uma formação já escolarizada. Esse decreto, ele foi depois revogado com pressões políticas do campo educacional, foi revogado através do 5154, isso já em 2004. E depois, posteriormente, já em 2008, esse decreto foi incorporado como lei, na forma de lei, à LDB, quer dizer, voltou-se ao original da LDB. Com a diferença que o 5154, além do subsequente e do concomitante, ele estabelece a formação integrada, que é uma tentativa
foi uma pressão dos movimentos sociais articulados à educação mais progressistas, uma tentativa de permitir ao trabalhador não apenas se preparar estritamente para o mercado de trabalho, mas ter uma fundamentação da educação profissional. Você sabe operar um equipamento, mas por que funciona assim? Por que não funciona? O que deu base? Quando isso se iniciou, é um outro processo de aprendizagem, de física, de química, de matemática, mesmo de língua, né? Então, dá ao trabalhador uma formação mais completa. E com o modelo integrado, professora, o modelo integrado, a gente conseguiu, veja se eu estou certo com esse posicionamento, trazer, né, uma escola que era dividida em blocos, por exemplo, né? Fazia o ensino médio, era o bloco disciplinas básicas. Aí depois, não, agora vocês têm a competência técnica, não é verdade? Com o ensino integrado, foi possível fazer com que os próprios professores e as instituições passassem para os alunos essa ideia, né, de completude. Ou seja, eles têm já nos primeiros anos algumas disciplinas ou uma discussão sobre o próprio mundo do trabalho. Sim. Isso foi positivo, então? Claro, evidente. Porque, veja só, existe um mito no Brasil, existe uma falácia, que é o dilema do ensino médio. Não existe dilema no ensino médio. A crise, muito se fala, né? O senso comum, não existe o ensino médio está vivendo com a crise. Isso é uma criação no ponto de vista ideológico. Os países que fizeram, que se ocuparam de educar toda a sua população, eles têm uma educação básica, principalmente a fundamental e média para toda a população, para toda a juventude até os 17, 18 anos. E tem educação profissional. Como? Universal, no sentido universalizada. Da educação universalizada. E depois tem diferentes instituições no país, igrejas e sindicatos, associações civis e o próprio governo oferecem, e as empresas também, oferecem educação profissional. Então o aluno sai de uma educação boa, né, de uma educação geral boa, para se preparar. Ele tem a base sólida, né? Tem a base, para se preparar em N profissões. No Brasil, isso sempre esteve junto, porque sempre foi negada a essa juventude o ensino médio, uma educação de qualidade, num nível superior à educação fundamental ou primária, como se dizia antigamente, primária e ginasial, né? Que atualmente é englobado no primeiro e segundo segmento do ensino fundamental. Então, no Brasil, isso se transforma num dilema, que é um falso dilema. É só dar uma educação boa, de qualidade, para toda a população, até o ensino médio, até os 17, dos 15 aos 17, 18 anos, dependendo do aluno, da entrada na escola, e depois oferecer diferentes possibilidades de educação profissional. Então, esse é o falso dilema que você Até porque alguns podem optar pela educação profissional e outros pela graduação e por aí vai, Exato. né? Sim, outros dizem não, agora não. Se quiser, volta depois e vão para a universidade. Tenta se preparar para a universidade. Professora, a gente vai precisar fazer uma pausa. Ok. Ok, você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente volta ainda com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Não saia daí. Até já. Bem, voltamos do segundo bloco com mais um programa Educação em Pauta, continuando a conversar com a professora Maria Ciavata, professora titular da Universidade Federal Fluminense, sobre a configuração no campo da educação profissional. Professora, dentro da sua apresentação no colóquio, a principal crítica que se faz a essa configuração é justamente por esse apelo apenas a esse modelo funcional, digamos assim? Isto, modelo empresarial. Modelo, inclusive o professor Luiz Carlos de Freitas, que é diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, escreveu logo que o documento Pátria Educadora, que é o terceiro ponto dessa minha apresentação. O primeiro foi em 2208, o segundo o Pronatec, que continua o mesmo processo de educação de massa, e o terceiro, que ainda não temos sinal ainda da sua implementação, que é o documento Pátria Educadora, elaborado pelo professor Mangabeira Unger. É um documento em que se defende critérios de formação, aí é mais amplo do que a educação profissional, hein? O documento dele é educação básica de qualidade, centrada na responsabilização, no produtivismo, né? Então, é um modelo que restringe a educação a esse aspecto funcional, mercadológico.
Então essa é a crítica principalmente que se faz. Agora, esse documento tem mais uma qualidade. Ele desconhece toda a pesquisa brasileira. Ele não tem sequer referências bibliográficas que qualquer acadêmico ou qualquer pesquisador, quando escreve, ele diz: eu tive por base a leitura de tais e tais autores, ou me baseei em tal, ou eu critico tais autores e cito os autores. Ele não cita ninguém. Ele escreve com uma autonomia que não existe na vida acadêmica, como se ele fosse um iluminado, que tivesse a luz do que vai ser a educação agora a partir do pensamento dele, que é um homem criado nos Estados Unidos. E então que tem um modelo totalmente diferente, né? É um Porque modelo... ainda que os modelos possam ser objetivados ou pensados, a realidade quando se aplica num lugar é diferente, né? Exatamente, quer dizer, não dá para transplantar. Mas esse documento, pelas análises que o professor Luiz Carlos Freitas fez, pela análise que o professor José Clóvis Azevedo, que foi secretário de Educação do Rio Grande do Sul, fez, ele é um modelo que tem por base uma reforma da educação americana, segundo os ditames empresariais também, já nos anos 70, em 1973, durante o governo Reagan. E que depois, inclusive, sofreu a crítica da secretária de Educação do governo Bush, por conta dos resultados catastróficos, porque não leva os estudantes a dominar todos os elementos, todos os conhecimentos que um jovem precisa na sociedade de hoje. Que não basta saber operar, é preciso você ter uma cultura mais ampla em torno daquela operação. E o Pátria Educadora, então, é um documento elitista nesse sentido, que ele é a partir dele. É um documento que considera a educação brasileira enciclopedista, não é o caso. A educação brasileira, ela já sofreu uma primeira reforma durante a ditadura em 1971, que ela já sai de primário e ginasial para o modelo de fundamental e médio, mas no modelo da Comprehensive School americana. E ela já foi reduzindo as disciplinas, já foi procedendo ao enxugamento que vai ganhar força com a LDB de 96. Vai sim restringindo o número de disciplinas, de conteúdos. Então, a escola brasileira hoje não é conteudista. Toda a tendência dela é a reduzir. O que tem prós e contras, depende de como se faz isso. Depende, você pode reduzir os conteúdos, mas não reduzir o conhecimento. Depende de como você trata. Se você trata muitos conteúdos em pouco tempo e com poucas leituras, com pouca reflexão, você reduz. Se você trata poucos conteúdos, com discussão, com diálogo, num tempo razoavelmente prolongado, que o professor tem a oportunidade de discutir com os alunos aqueles conteúdos, você pode ter uma educação boa com poucos conteúdos. Então a nossa educação não é enciclopedista. De outra parte, ele defende a avaliação. A avaliação no Brasil, em todos os níveis, é um processo já generalizado. Não significa que toda ela é boa, porque ela está cada vez mais já exatamente nessa linha do enxugamento dos conhecimentos, está marchando para o aluno, em vez de se preparar no ensino médio com uma educação mais ampla, só se preparar para o Enem, só se preparar para o vestibular. E o que acontece também é você ter disciplinas que, teoricamente, precisam ser transdisciplinares, que precisam religar os saberes um com o outro, e você tem uma revisão instrumental do que já teve no fundamental. Correto. Apenas com essa ideia de, eu vou passar no Enem. E com o Enem ainda tem outra crítica, que é quando a gente tem o conhecimento da cultura local que não tem mais, né? Por exemplo, a história do Rio Grande do Norte, a história do Rio Grande do Sul, não tem mais na prova. Então os alunos não vão... Qual é a necessidade, então, já que esses alunos, infelizmente, percebem a educação apenas com essa característica de ir passando com o tempo e de alcançar um trabalho? Pois é, aí entra o problema da história. Quer dizer, ao defender que se estude, se trate a educação profissional como um conjunto de relações e não apenas como uma funcionalidade para a empresa, né? Nesse momento a gente faz apelo à história, à memória. Quer dizer, é a história que dá o sentido de pertencimento às pessoas, que dá o sentido de identidade local e nacional, ou familiar, que seja, né? E quando você estuda os fenômenos também, a localização no tempo e no espaço, a partir das questões históricas, faz com que você tenha uma completude de conhecimento que você não tem dentro do positivismo, que você não tem dentro de um modelo funcionalista, né? que se aplica exatamente ao objeto isolado das demais relações, dos demais objetos.
com que ele se relaciona, né? Então, Professor, a educação profissional, por outro lado, possibilita, quem sabe, a diversidade, né, de competências, do tipo, você pode fazer o ensino médio integrado com o curso de, quem sabe, recursos naturais, construção civil e por aí vai. Essa diversidade de oferta, que se baseia, obviamente, na região, ela já não é uma estratégia interessante para que o aluno possa pensar além apenas daquelas disciplinas básicas da matemática, da física, quem sabe, uma língua estrangeira? sim, sim, é claro, porque na vida ele não vai viver só de matemática, física e química. Ele vai ter que trabalhar e pagar contas, né? Vai ter que ter competências, né, gerais e específicas, né? Não apenas específicas para o mercado, mas de vida, de pessoa humana, para poder atuar, né? É uma formação dele interessante. É uma formação dele. Agora, se ele tem a oportunidade de se preparar para aquilo que a sua região oferece, ele pode ficar aqui, ou ele pode ir para o sul, ou pode ir para o norte, ou pode ir para o centro-oeste, para onde, ou para o exterior, né? Mas ele alimenta os vínculos que lhe dão uma identidade, que lhe dão uma forma de ser mais completa do que ser um ser desenraizado que não sabe nada de si, nem da sua terra, nem do seu povo. Quer dizer, é uma visão cultural estreita se você não coloca o aluno, né? Se você não dá a oportunidade ao aluno de ter esses elementos da sua própria terra. E daí partir para a terra dos outros. E eu imagino que deve ser um desafio muito grande, porque se o aluno ele vem com esse tipo de educação e talvez ele chegue no ensino integrado e veja outro tipo de metodologia, outro tipo de professor, né? Ele pode ter Vem com essa educação como, você quer dizer? A educação fundamental, que ele vem apenas com a matemática instrumental, com a biologia, muitas vezes pela decoreba, entendeu? E aí ele chega no ensino médio, onde o ensino integrado, você tem professores, e você tem disciplinas de arte, por exemplo, de música, o esporte. Mas a boa escola primária não é assim. Mas será que a boa escola primária ela é hegemônica ou ela é contra-hegemônica? Veja bem, a escola primária também deve ter esses elementos, né? O modelo de ter uma formação geral que acompanha a possibilidade da formação específica, ele é para toda a educação básica. Quer dizer, se a escola não tem esses elementos, é por falta de condições de trabalho, é por falta de equipamentos dentro da escola, é por falta de professores especializados. Então, daí porque o problema maior do nosso país é a boa educação para toda a população. Não é essa educação do Pátria Educadora que é formar para o mercado. Nem a do Pronatec. Esse vai acontecer nem do Pronatec. São Isso mais vai acontecer. instrumentos. Então, colocando panos nas mangas, como se a gente estivesse resolvendo a curto prazo o problema da educação. Resolvendo, iludindo a população que quando aí a vida deles vai melhorar, né? A população, as pessoas acreditam, né? Quem sabe melhora a partir daí, fazem um curso, fazem 2, fazem 3. Tem isso, né? E, na verdade, a solução para a pessoa se capacitar a ser um cidadão mais completo, capaz de atuar em todos os níveis da vida social, exige uma boa educação. Então, nós temos que batalhar por isso, temos que defender no Brasil. Agora... Não é o trabalho para a vida, mas a vida pelo trabalho. Bom, isso aí. Pode ser. E eu queria, completando esse pensamento, dizer que nesses dias, quando eu estava preparando esse texto, apareceram 2 notícias. Uma é uma comparação de uma pesquisa feita na América Latina em matemática e língua portuguesa. Ou em linguagem, matemática e linguagem, na verdade. Então, num nível, em uma escala de 4 pontos, o Brasil esteve entre os últimos países, o último país da América Latina. Apenas nos níveis 1 e 2. Né? Então, mas no mesmo jornal, do outro lado, aparecia o corte de 8,6 milhões para as áreas sociais, que é saúde, educação e PAC. Né? Então você vê, quando o Mangabeira Unger compara o PISA, que é uma avaliação internacional, os resultados do PISA no Brasil com os outros países, é injusto, porque nós... Enquanto os países desenvolvidos ou as boas escolas do Brasil, boas escolas como esta, como o IFRN, podem gastar de 6 a 8 mil dólares por ano por aluno, as escolas públicas, de um modo geral, estão em torno de 2 mil. Então a diferença é muito grande entre o que se pode oferecer ao aluno e então a comparação ela não é correta.
Ela não é eticamente correta, porque ela compara aquilo que não é comparável. Entende? Que há uma diferença muito grande aí e que é sustentada como se fosse assim mesmo. Não pode. Mas tem alunos que, apesar disso tudo... Sim, tem alunos, claro. São algumas exceções. Os seres humanos não são todos iguais, né? Os investimentos das famílias não são todos iguais. Há famílias que cuidam mais podem cuidar mais dos filhos, né? Ou que querem cuidar mais dos filhos, que fazem tudo para dar mais elemento. Outras famílias são muito pobres, muito desintegradas, desajustadas e não têm condições de dar uma boa educação em casa para o filho. Então, são vários elementos que concorrem. A formação humana é diferente até para filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né, professor? Exatamente. Imagina. Professor, a gente já está com o tempo esgotado, mas eu queria que você terminasse a fala falando, dentro desse plano nacional da educação, né, que é muito amplo até 2024, e da sua pesquisa sobre as configurações, a gente poderia citar alguns tópicos? Ele contempla algum tipo de meta que venha a levar para um... As metas são essas que são dadas, de manter o sistema, um bom sistema, de fazer investimento. Mas o que vai determinar também o Plano Nacional de Educação é aquilo que está sendo implementado e assegurado pela lei. Quer dizer, e nós estamos vendo então que essa expansão, esses investimentos no Pronatec, esse modelo do Pátria Educadora, eles contradizem, né? Eles contradizem aquilo que se espera que um Plano Nacional de Educação realize, que é de fato a universalização da educação básica de qualidade para toda a população. No fundo, na minha área, esse o fundamental. Ok, professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigada também pela oportunidade de falar ao seu público. E a você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência. Terminamos aqui mais um programa Educação em Pauta. Mas para você que gosta de acompanhar os temas vinculados sobre a área de educação, a gente se vê na próxima semana, às 10 horas da manhã, pela TV Câmara, com reapresentação também aos domingos, no mesmo horário. Até a próxima semana. Tchau.